Olá, eu sou a professora Mônica e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre as orientações gerais do projeto integrador. Então, inicialmente, o que é o projeto integrador? O projeto integrador é um componente curricular que está vinculado às disciplinas, né, às matrizes curriculares dos cursos oferecidos pela Univesp. E nesse momento, né, quando você inicia o seu projeto integrador, a gente espera que seja um momento ali para você unir a teoria que você vem estudando, né, ao longo do seu curso, nas disciplinas regulares, a prática profissional. Então, aqui eu trouxe para vocês duas imagens. A primeira imagem, né, mais relacionada aos cursos de bacharelado, e a de baixo, mais relacionada aos cursos de licenciatura. Por quê? Porque os cursos de bacharelado normalmente vão para o mercado de trabalho numa perspectiva mais de empresa, de desenvolvimento de uma carreira diferente do professor, que é o campo, né, a outra imagem que eu demonstro aqui para vocês, que é uma imagem de uma escola, de alunos, enfim, que é mais voltada para quem está fazendo uma licenciatura na Univesp. Então, esse é o momento, né, como o próprio nome diz, projeto integrador, ele tem como objetivo integrar os conhecimentos que são estudados nas disciplinas a um projeto de desenvolvimento prático. E aí, como é que funciona esse desenvolvimento prático, né? A concepção do nosso projeto integrador é baseada nos princípios das metodologias ativas de aprendizagem. O que são as metodologias ativas de aprendizagem? São metodologias de aprendizagem que colocam no centro do seu processo os estudantes. Então, os grandes protagonistas aí do processo de aprendizagem, né, do seu processo de aprendizagem, é você mesmo. Então, a gente espera que você desenvolva várias atividades relacionadas a um tema específico, né, um tema que a gente dá para você sempre no início do semestre, mas que você possa ir desenvolvendo em grupo, né, num grupo de estudantes, algumas ações que levem à resolução de um problema, de um cenário problema escolhido também pelo grupo, tá? Então, todo semestre a gente vai dar um tema geral, um tema norteador, que é o que a gente está chamando no material didático, e a partir desse tema gerador, desse tema norteador, você vai, junto com o seu grupo e junto com o orientador, escolher aí um problema, um cenário problema, um tema específico que vai ser trabalhado pelo grupo ao longo de um semestre, tá? E nesse desenvolvimento, a gente espera que vocês passem por dois processos, né? Porque eu acabei de falar que a gente trabalha com metodologias ativas de aprendizagem. No projeto integrador, a gente utiliza duas. Vocês vão ver. Aprendizagem baseada em problemas e por projetos, e o design centrado no ser humano, que é uma perspectiva usada dentro do design thinking, né? Então, ao longo do semestre, vocês vão se aproximar a um tema, né, como eu falei, vão elaborar e analisar um cenário problema, né, a partir dessa aproximação ao tema, vão desenvolver ações que levem a essa resolução do problema, e, por fim, vão fazer a socialização dos conhecimentos produzidos, tá? Para que isso aconteça, a gente utiliza os princípios do HCD, que é o design centrado no ser humano. Então, vocês vão partir da escolha de um local, né? A partir do tema norteador, vocês vão escolher um local. Então, por exemplo, sou um estudante de licenciatura, vou escolher uma escola para desenvolver meu trabalho. E eu vou conversar com professores, vou conversar com alunos, enfim, depende muito do cenário que eu tenho. Se eu não estou podendo ir presencialmente a essa escola, eu posso, de repente, buscar meios de me comunicar virtualmente, usando ferramentas, né, que proporcionam essa comunicação virtual, para que eu possa entender, ouvir as pessoas e entender o que elas me dizem a respeito desse tema norteador que a Univesp propôs. A partir dessa escuta, que é uma escuta empática, é uma escuta que eu vou estar aberto a ouvir o que as pessoas pensam a respeito do problema, e aqui eu destaco a importância da gente estar mesmo aberto em ouvir o outro. Por quê? Porque muitas vezes a gente já, a partir do tema que é elencado, a gente já tem ali algumas construções a partir desse tema, né? E a gente precisa deixar essas construções de lado para que eu possa ouvir esse outro sujeito daquela realidade específica a respeito do problema que eu preciso estudar, né? A partir dessa escuta empática, eu começo o processo de criar soluções, né? Que aí a gente entra, então,
mais nessa segunda parte aqui no desenvolvimento de ações que levem à resolução do problema, a gente passa, então, a criar, a pensar em como resolver esse problema, a pensar, de fato, num problema específico, né? Então, se eu escutei uma escola, ou se eu escutei um professor, ou se eu escutei uma empresa, se eu escutei um gerente de uma empresa, eu preciso, a partir dessa escuta, começar a pensar em criar soluções para esse problema que eles levantaram e que se relaciona também ao tema norteador que a gente dá no começo do semestre para vocês, tá? E a partir dessa escuta, a partir dessa criação de soluções, é que se faz a implementação por fim. Então, eu preciso que esse cenário seja um cenário real, né? O problema, portanto, precisa ser um problema real, e a solução encontrada precisa ser algo que, de fato, possa ser implementado. Eu não posso pensar, eu preciso que o governo me dê R$1 milhão para eu resolver um determinado problema que eu consegui elencar para o meu trabalho, né? A gente sabe que isso não vai acontecer. Então, a gente precisa pensar em soluções que, de fato, possam ser implementadas, né? Porque isso também é proposto, depois vocês vão também ver um outro material que a gente preparou para vocês sobre a avaliação do projeto integrador. Essa solução é algo que vocês vão ter que entregar, né? Essa implementação faz parte do processo do projeto integrador. Então, é importante que ela seja algo, de fato, palpável, que possa ser implementado, tá bom? É por isso que a gente utiliza, então, né, as metodologias ativas, no caso específico, como eu falei, o Design Thinking, que utiliza a perspectiva do design centrado no ser humano, por meio do processo de ouvir, criar e implementar, e também aprendizagem baseada em problemas por projetos, onde você tem um cenário problema, e a partir desse cenário problema, você faz uma série de pesquisa, desenvolve ações que levem à resolução desse problema e faz depois a socialização dos conhecimentos, tá? Então, esse ciclo todo que a gente desenvolve no projeto integrador, ele precisa estar claro para você, e no material didático que a gente preparou no ambiente virtual de aprendizagem, tem ali um passo a passo que a gente também vai discutir nessa videoaula, tá bom? Então, como eu falei, então, a gente tem duas etapas ali importantes no projeto integrador. A gente tem o momento de encontrar problemas, né, de definir o nosso problema, e depois de encontrar soluções, tá? Então, aqui nessa imagem que vocês estão vendo agora, a gente tem aí, o primeiro passo é o ouvir, né, ouvir o outro, a perspectiva do outro. A partir dessa escuta, eu passo a definir o meu problema específico que eu vou trabalhar. A partir dessa definição do problema específico, eu começo a idear, ou seja, eu começo a pensar em soluções para o meu problema, sempre em contato com essa comunidade, sempre em contato com o lugar para onde, né, para quem eu estou desenvolvendo essa solução. Eu passo a prototipar e a testar, que de fato é a parte da implementação, tá bom? Então, a gente passa por toda essa perspectiva ao longo do desenvolvimento do projeto integrador, que é um pouco, essa imagem, ela é um detalhamento da imagem anterior, né, da concepção do projeto integrador, ela é um pouco mais detalhada, né, para que vocês possam entender e compreender os processos que a gente espera que vocês realizem ao longo do semestre. Mas a gente ainda tem mais um passo a passo detalhado, quinzenalmente, né, que é aberto para vocês no ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, nosso material didático, ele é aberto quinzenalmente, e aí a cada 15 dias a gente propõe uma série de objetivos e atividades que vocês precisam desenvolver, tá bom? O que é importante aqui nessa imagem que eu estou trazendo para vocês, né? É uma coisa que sempre trazem essa dúvida para a gente. Então, o que é protótipo e o que não é protótipo, né? Aqui, quando eu falo o nome protótipo, na verdade, também a gente usa no material do projeto integrador a perspectiva da solução. Então, um protótipo é uma solução para um problema, tá? Então, o que é um protótipo? O protótipo é um modelo preliminar resultado de algum projeto, pelo qual será possível realizar testes para a validação de uma ideia, tá? Um protótipo não precisa se referir exclusivamente aos produtos físicos, mas também a qualquer tipo de versão preliminar de um sistema ou software, por exemplo, tá? No caso aí mais específico agora, né, a palavra software ou sistema, a gente está falando aí mais para os bacharelados, né? O que não é um protótipo, tá?
tá? É uma proposta, uma ideia que não possa ser testada ou colocada em prática. Então, vejam, a questão da prática aqui, ela parece muito forte, ela é muito importante, a questão da prática, no desenvolvimento do projeto integrador, né? No primeiro slide, vocês devem se lembrar, o projeto integrador é o momento de vocês colocarem em prática, né, todos os conhecimentos que vocês construíram ao longo do seu curso, ao longo das disciplinas que vocês foram estudando, tá? Um protótipo também não é um projeto que não envolveu nenhum tipo de teste do que foi proposto. Então, de novo, o teste, a prática, a convivência, né, com a comunidade para quem você está desenvolvendo o seu trabalho, o seu projeto, ela é importante, tá? O que a gente espera que vocês desenvolvam ao longo do projeto integrador? Então, aqui a gente tem uma série de competências que a gente gostaria que vocês, né, que a gente, na verdade, desenvolveu todas as atividades do projeto integrador nessa elaboração. A gente pensa que vocês precisam desenvolver essas competências que eu projeto aqui. Então, uma competência investigativa, que são um conjunto de habilidades para utilizar os saberes acadêmicos já construídos e relacionar esses saberes acadêmicos já construídos com o problema em estudo, tá? A gente gostaria também que vocês, né, ao longo de todos os projetos integradores que vocês vão fazer, que vocês vão realizar ao longo do curso, vocês vão construindo essas competências, né? Entendendo aqui competências como um conjunto de habilidades para uma determinada ação, tá? Então, a competência de resolução de problemas, ela é uma habilidade para entender e resolver um cenário-problema relacionado à sua prática profissional, tá? A competência colaborativa é a competência do trabalho em grupo. Como eu já disse, o projeto integrador é um trabalho colaborativo. Então, ele precisa ser desenvolvido em grupo, tá? E aí, essa ação de se relacionar, né, essa construção dessas habilidades para se relacionar com o outro, faz parte da competência colaborativa que a gente espera que vocês desenvolvam ao longo, né, do desenvolvimento de todos os projetos integradores que vocês vão desenvolver no seu curso. A gente também tem a competência linguística, que poderia também ser chamada de competência comunicacional, né, porque é a habilidade de se comunicar utilizando diversas linguagens, né, vocês vão ver depois no material da avaliação quais são os tipos de linguagens que a gente vai trabalhar aí no projeto integrador. A gente tem também a competência profissional, a gente está falando da prática profissional, então a gente quer que vocês relacionem os conhecimentos desenvolvidos no curso com o campo profissional, por isso a competência profissional, e por fim, a competência tecnológica, porque vocês vão utilizar muitas ferramentas, né, disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem para desenvolver, né, para a solução desse problema que vocês vão estudar ao longo do semestre, tá? Então, esses são os conjuntos de competências que vocês vão desenvolver ao longo do projeto integrador, tá? Ao longo do desenvolvimento de vários projetos integradores. De repente, uma competência vocês vão acabar desenvolvendo melhor no primeiro ou no segundo, né? Mas esse é o conjunto, né, de competências que a gente espera que vocês desenvolvam ao final do curso que vocês vão se formar, tá? Aqui eu trago uma linha do tempo em relação às quinzenas, né, e aí esse nome que aparece acima da nossa linha é justamente o tema que vocês vão ter ao longo de cada uma das quinzenas. Então, na quinzena 0, é o momento de você localizar seu grupo, localizar o seu orientador de projeto integrador, começar a se relacionar com seus grupos, verificar ali as ferramentas que vocês vão utilizar para se comunicar, verificar, né, o que funciona melhor para o grupo, o que não funciona, enfim. É o momento de vocês iniciarem esse processo de colaboração, né? E aí, na sequência, vocês têm aí a primeira quinzena já uma aproximação ao tema, a gente espera que vocês já escolham esse cenário e comecem a fazer o entendimento do contexto. Na sequência, uma interação com essa comunidade externa para definição e estudo do problema. Depois, continuam construindo a solução, coletando sugestões com essa comunidade externa, repensam a solução, finalizam a solução e entregam a solução final, tá? Então, ao longo dessas quinzenas todas que vocês vão desenvolver o projeto, vocês vão ter que entregar uma série de atividades que devem ser desenvolvidas em grupo. Então, por exemplo, a primeira atividade é um plano de ação, que vocês precisam se organizar enquanto grupo
para pensar quais são as atividades que precisam ser desenvolvidas para o sucesso do projeto integrador de vocês. Vocês vão entregar um relatório parcial com algumas atividades preliminares e que foram desenvolvidas a partir também do plano de ação. Vocês vão ter uma entrega de um relatório final, que daí já se constitui, né, a solução final que vocês desenvolveram. Vocês também vão produzir um vídeo que vai apresentar essa solução final e, por fim, também uma avaliação colaborativa, né? Essa avaliação colaborativa, ela é muito importante, porque é um balanço do que foi desenvolvido pelo grupo ao longo do semestre, né? Então, o quanto que eu colaborei, o quanto que o outro colaborou, e como que a gente pode avaliar um ao outro, né? Como é que a gente pode, em grupo, pensar como em ajudar o outro a construir aquelas competências que eu mencionei para vocês no slide anterior, né? Então, esse é o processo do projeto integrador, tá bom? Falando agora especificamente em cada quinzena, a gente tem aí, então, na primeira quinzena, a gente tem a análise do cenário e os objetivos dessa quinzena. É a aproximação ao tema, a escolha do cenário do projeto, a compreensão do contexto. Esses são os objetivos. Na segunda quinzena, a entrega do plano de ação e a definição do tema e do problema. Depois a gente tem aí, como objetivos, a interação com a comunidade externa, a definição e o estudo do problema, o levantamento bibliográfico e a estruturação do projeto, como objetivos, a ampliação do conhecimento sobre a temática e a construção da solução, tá? Isso tudo na terceira quinzena. Na quarta quinzena, a gente já tem a entrega do relatório parcial e a construção da proposta de solução. Então, como objetivos, a gente tem, então, a construção da solução inicial e a coleta de sugestões da comunidade externa sobre essa solução inicial e também a entrega do relatório parcial. A gente tem aí, na quinta quinzena, a análise dos resultados e como objetivo analisar as sugestões, né, as sugestões dadas, né, do seu orientador a partir do seu relatório parcial e também, né, a coleta de dados com a comunidade externa, né, e um repensar da solução a partir de tudo isso que vocês coletaram. Na sexta quinzena, a gente tem aqui também entender a importância das soluções encontradas para o contexto profissional e finalizar a solução escrevendo as análises dos resultados e no relatório final, tá? Nesse momento aqui é que vocês vão fazer a avaliação colaborativa, tá? E na sétima semana é quando vocês finalizam o relatório final e entregam tanto o relatório final quanto o vídeo, tá? E aí é o momento também da socialização dos projetos. Então, dentro dos polos, né, com atividades, né, com compartilhamento dos vídeos, vocês podem compartilhar o que foi construído entre os grupos, né, de repente uma solução que foi pensada por uma determinada cidade, por uma determinada empresa, pode ser aplicada num outro contexto. Então, esse compartilhamento de soluções, ele é importante dentro do projeto integrador, tá bom? Então, essa é a trajetória que a gente espera que vocês realizem no desenvolvimento do projeto integrador, tá? Eu espero que vocês tenham um ótimo semestre, que vocês gostem de fazer o projeto integrador. A cada semestre a gente tem aprimorado o material do projeto integrador e repensado um pouco em como colocar esse material para vocês, para que fique sempre de uma forma simples, de uma forma fácil de ser entendida, né, de vocês conseguirem compreender, né, os objetivos do projeto integrador e que esse material ajude vocês, né, no desenvolvimento desse projeto, tá bom? Então, eu vejo vocês numa próxima videoaula. Até breve!